Olá pessoal, paz do Senhor. Vamos meditar nessa tarde um pouco na palavra de Deus, amém? Pegue sua Bíblia e vamos meditar um pouco. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 16, o 19 e o 20, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem. Uma passagem bíblica muito conhecida. Vamos meditar um pouco nessa palavra. A Bíblia diz que aquele homem se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Aquele homem era muito rico e ele se regozijava a cada dia por causa da sua riqueza. Mas havia outro homem chamado Lázaro, um mendigo, que todos os dias ia à porta daquele homem para comer das migalhas que aquele homem jogava todos os dias. Lázaro, ele disputava o alimento com os cães. A Bíblia diz que Lázaro era coberto de chagas. Lázaro era um homem enfermo. A Bíblia diz que os cães, além de disputar aquelas migalhas, a Bíblia diz que aqueles cães lambiam as chagas de Lázaro. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Agora os papéis irão se inverter, porque na terra aquele homem que era rico, tinha muitos bens, que se vestia de linho finíssimo, agora ele está num lugar de tormento. A Bíblia diz que aquele homem, ele avistou a Lázaro e a pai Abraão. E de lá, naquele lugar de tormento onde estava, ele falou, gritou: Pai Abraão, faça com que Lázaro toque o dedo na água e coloque em minha boca, porque no lugar que estou é muito quente, estou num lugar de tormento. Mas a Bíblia diz que o pai Abraão falou para aquele homem: Filho, você na terra era um homem bem-sucedido e agora você está num lugar de tormento. E Lázaro teve também sua vida na terra e está aqui no gozo eterno. Os papéis agora se inverteu. Aquele homem
que na terra era um homem soberbo, mas na eternidade estava sofrendo. E novamente ele falou: Pai Abraão, faz com que alguns dos mortos vá à terra e fale com a minha família, porém eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham cair neste lugar onde eu estou. E o pai Abraão falou para aquele homem, e disse: Filho, na terra tem Moisés e seus profetas. Se eles não acreditarem em Moisés, eles não vão acreditar nos mortos. Como é que ele irá acreditar naquela pessoa que já morreu? O papel agora se inverteu e aquele homem naquele lugar de tormento. Analise comigo, para você que diz que o inferno é aqui na terra. Você não acredita que existe inferno. A Bíblia diz que erra o homem por não examinar as Escrituras. Eu quero te dizer nessa tarde que do jeito que existe o céu, existe o inferno. Do jeito que existe o mal, existe o bem. Mas eu quero te dizer tão somente uma palavra para você que ainda está vivo. Porque depois da morte, a Bíblia diz que segue seu juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem plano na tua vida. Ele quer salvar a tua alma. Creia tão somente. Leia a Bíblia. O nosso Deus tem planos excelentes a realizar na tua vida. Você que se encontra aí do outro lado, e que talvez fala essas palavras, ele diz que o homem, que o ser humano não vai para o céu. Mas eu quero te dizer que vai. O nosso Deus, Ele nos prometeu. Nosso Deus, Ele é fiel. Deus, Ele fez o céu para mim e para você morar. Ele não fez o inferno para você. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso e está falando contigo nessa tarde. Vamos ler outro trechinho da palavra de Deus. Talvez você que está aí do outro lado e ouviu eu falar de um homem rico. E o homem rico que foi lançado para a eternidade naquele fogo, para o Hades, num lugar de tormento. Eu quero dizer a você que tem muitas pessoas que são ricas, mas que servem a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo faz.
Vou mostrar para você que eu não generalizei, não falei que todos os ricos iriam para a eternidade sem Cristo. Vamos lá para Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 21 e o 8, que diz assim: quantos, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O rico que eu falei para você era aquele rico que era uma pessoa idólatra. Ela idolatrava muito o dinheiro que tinha, porém aquele homem era muito rico. Era um homem avarento. Por isso que ele foi parar naquele lugar. E eu quero dizer para você, enquanto você tem vida, Deus, Ele quer salvar a tua alma. Porém, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele mesmo falou: aquele que me confessar perante o homem, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Confessa Jesus como Salvador, pois só Ele pode te livrar da condenação eterna. Vamos ler outro versículo da palavra de Deus para concluirmos essa palavra. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 25 e o 46, que diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deus, Ele quer te dar a vida eterna. Só Jesus é que pode te levar ao céu. Só Jesus é quem pode te salvar. A Bíblia diz que é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O nosso Deus é o único mediador. É o único que intercede por mim, que intercede por você. Eu te agradeço por essa oportunidade. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.